Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse programa que é feito para você com muito carinho, para ativar vidas, para trazer informações, né? Que traga bem-estar, qualidade de vida, saúde. E, gente, hoje eu tenho aqui, como sempre, um assunto super especial e importante. Eu vou falar de um órgão que a gente não fala tanto, mas que tem uma importância tão grande no nosso organismo, no nosso corpo. Pois é, tudo ele tem a ver com o nosso humor, tem a ver também com a nossa disposição. Você acredita que até a pele, se ela realmente tem alguns problemas, tem a ver com esse órgão? Imagina só qual é. O intestino. Sim, a saúde do intestino é importante. Ele realmente é considerado o segundo cérebro. Olha só a importância que tem esse órgão. E vou falar sobre isso hoje, sobre saúde do intestino, como a gente pode melhorar nosso humor, nossas emoções e, gente, até a nossa mente também tem influência em relação a esse órgão. E eu trouxe aqui, convidei a doutora Natália Carvalho, que está aqui com a gente. Deixa eu apresentar a doutora Natália, que é especialista em gastroenterologia, também graduada em medicina integrativa e pós-graduada em pediatria. Natália, seja bem-vinda. Ai, obrigada, André. Obrigada pela oportunidade de falar do que eu amo fazer. Vai ser um prazer estar aqui com você hoje. Pois é, Natália. E afinal, o que significa falar que o cérebro, né, que o intestino é o segundo cérebro? De fato, né, qual a importância dessa comunicação? Eu acho que, assim, eu acho que o intestino é o primeiro cérebro. Porque o intestino, ele manda a informação e o cérebro executa. Então, se você não tem o mandante, você não vai ter execução. Então, o intestino, ele é quem libera os neurotransmissores. Neurotransmissores da felicidade, a ocitocina, a dopamina, a serotonina, da calma, né, o GABA, né, todos esses neurotransmissores da felicidade, da alegria, da tristeza, todos vêm do intestino. O intestino, ele é o nosso órgão que absorve os nutrientes, né? Então, se ele não funciona, tudo que a gente come, a gente não está absorvendo. Então, é um órgão muito importante. Pois é, né? E a gente acaba não dando tanta importância. Cuida do corpo, cuida até da mente, vai cuidar do coração, mas acaba deixando o intestino para depois. Não cuida nem mesmo da nossa alimentação, que é tão importante, né? Exatamente. Até que ponto esse relacionar, né? A gente pode relacionar essa questão das emoções com o intestino? Como é que impacta tanto assim? O intestino, como eu te falei, ele produz os neurotransmissores. E se existe uma pista de dupla via, que é o nervo vago, que é o eixo intestino-cérebro. O eixo intestino-cérebro tem uma pista, gente, igual uma pista de carro. E essa pista do carro é o nervo vago. Então, se há uma desconexão entre o intestino e o cérebro, é como se a pista estivesse bloqueada. Então, se eu mando o neurotransmissor da alegria e a pista está bloqueada, esse neurotransmissor não chega, o cérebro não consegue executar. Então, se eu preciso de um neurotransmissor de calma, aí o intestino produz, mas essa pista, que é o nervo vago, está com algum problema, o cérebro não consegue executar. Então, hoje, o que a gente mais faz é entender a mente, modular essa pista, esse nervo vago, entender o que pode estar acontecendo para esses neurotransmissores agirem. O que a medicação psiquiátrica faz? Né? Você está falando, mas existe a medicação. A medicação, ela dá de graça ao cérebro, já pula a pista, pula o nervo vago, pula a pista e já dá de graça para o cérebro o neurotransmissor que falta. Só que quando você recebe de graça esse neurotransmissor por muito tempo, o seu cérebro para de funcionar e de produzir. Então, a tendência é você depender das doses cada vez maior desses neurotransmissores. Nossa, que coisa, né? E aí você fica dependente, né? E seu intestino não funciona como deveria, né? De forma mais saudável. Agora, quais são, assim, claro que eu sei que são várias, mas quais as doenças que acometem um intestino realmente inflamado? Uma das doenças mais comuns são as intolerâncias alimentares, né? Que hoje é muito comum, que é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose, a gente nasce com a quantidade de enzima, que é a lactase, e com o tempo a gente vai perdendo. Porque quem precisa do leite é o bebê, né? Com o tempo a gente que é muito importante, que é muito né? importante, nesse momento. É o nenenzinho. Depois, com o tempo, a gente não precisa mais. Então, é como se fosse o óvulo da mulher. Com o tempo não acaba, com a idade, Sim. A mesma coisa acontece com a lactase. E com as exposições que a gente está tendo hoje, muito alimentos com lactase, está acabando muito cedo.
né? E aí, uma dessas primeiras coisas é a intolerância à lactose. Outra, a sensibilidade ao glúten, porque a doença celíaca é uma doença de infância com caráter genético, né? Que não vou ficar aqui falando HLQ2, que são caráteres genéticos, né? E aí a criança já aparece com características desde a infância da doença celíaca. Existe uma doença celíaca mais tardia, né? Que a pessoa evolui geralmente até com alterações de pele, lesões de pele, aquela criança que sempre fica gripada, uso de antibiótico de repetição. Então, por isso, André, que eu falei com você, né, antes da gente começar, que a história da infância é muito importante na minha anamnese, né? Então, eu preciso muito entender como foi a infância dessa criança, como foi o parto dela, né? Essa criança foi amamentada, não foi? Como é a alimentação dos pais, como é a alimentação da casa, né? Eu usou muito antibiótico, não usou corticoide. Então, isso é muito importante para eu entender a chance até dessa criança evoluir com doença celíaca ou com doenças autoimunes. Porque hoje eu fico agindo com a prevenção de doenças, tá? Hoje a gente tem a genética, né? Nossa, mas a gente não é sentenciado à nossa genética. Com certeza. Então, a gente só expressa a nossa genética se a gente não controlar o nosso ambiente e o nosso caráter genético dos nossos pais. Então, eu ouço muitos pais dos meus pacientes para entender assim, qual a chance dessa criança evoluir com alguma coisa, e eu já controlo essa criança para ela já não evoluir com isso lá na frente, que é o fenótipo, né? Muito bacana. Então, você já ali consegue, né, com essa criança, já orientar os pais para mudar essa alimentação, para ela não ter esse problema futuro, né? Exatamente. Porque, agora assim, quando a pessoa já vem com esse diagnóstico de família, já, tanto a questão da lactose, quanto a questão também do trigo, essa criança, ela pode ser tratada de uma forma que ela realmente não tenha problemas? O intestino, quando a gente pega uma criança que está super alérgica, com história de rinite super alérgica, é como se o intestino ele tivesse hiperreativo. Então, qualquer coisa ele reage, ele está doente, né? Então, naquele momento, a gente não consegue entender muito o quanto de alergia ele tem. Se a gente faz os testes genéticos, eu pego muito paciente que faz teste genético nesse momento, vai dar alergia a tudo. O paciente tem que viver de ar. Então, eu nunca peço nesse momento, porque há a hiperreatividade. Claro, ele está no momento sensível, né? Exatamente. Então, o que eu faço? Eu melhoro esse paciente, tiro realmente os alimentos. A gente precisa tirar os alimentos mais alergênicos. E aí, trato ele. Quando ele melhorar, a gente vai fazendo os testes terapêuticos, que é introduzindo os alimentos e testando e vendo como essa criança responde. Tá? Isso aí eu já entro modulando o intestino, dando terapias e coisas boas para esse intestino. Entro com homeopatia também. Então, eu gosto muito da homeopatia, gosto muito dos florais, entendo as emoções dessa criança. Então, eu vou modulando toda essa parte, modulo os pais, né? Ajusto os pais. É isso que eu ia falar. Então, tanto para criança quanto adulto também, né? Esse tanto mesmo processo, criança quanto para adulto. Você usa. Isso. Tanto para criança quanto para adulto. Uma outra doença que a gente pulou, né? A gente que passei é síndrome do intestino irritável, que é uma das coisas que eu mais pego hoje e que na gastro tradicional é muito difícil de tratar, porque a gente trata os sintomas. Então, são pacientes distendidos, são pacientes... E por que essa doença, ela comete as pessoas? Tem mais a ver com a alimentação mesmo, ou ela já traz essa questão genética? Essa síndrome do intestino irritável, ela é engatilhada geralmente por gatilhos emocionais. Vou dar um exemplo. A Andréa me chamou agora para entrevista. Eu tô com dor de barriga. Sim. Sabe? Me deu dor de barriga, eu preciso ir no banheiro. Eu tenho uma prova. Eu tô com desconforto. Tem muita gente mesmo que passa por isso. Então, assim, isso é Tem uma situação complicada, algo que vai ter que enfrentar, onde vem o medo desencadeia. E quem tem muito síndrome do intestino irritável, em muitos trabalhos científicos, são pessoas que têm endometriose. Então, mulheres que têm endometriose. E é muito comum em mulher, né, gente? Mulher, descompensações emocionais, né? E essa coisa da menstruação, tudo. Então, mulher tem muita tendência a síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável é dor abdominal, a pessoa tem dor cólica e sente também uma sensação de evacuação incompleta. É como se quisesse, mas não tivesse aquela sensação de esvaziamento pleno, né? E a barriga fica inchada. Distendida. E é assim, fração de segundos. Ela tá bem, acordei bem, aconteceu alguma coisa do nada. Natália, fiquei grávida, da noite pro dia. Minha barriga cresceu tanto que eu tô grávida. Então, assim, isso é muito comum hoje também nessa síndrome do intestino irritável. Na gastro tradicional, a gente trata o quê? O
o sintoma. Ah, tá com dor? Toma medicação para dor. Ah, tá com cólica. Vamos, né, usar. Tá com diarreia? Vamos tratar a diarreia. Na visão tradicional, a gente vai entender um pouco o eixo intestino-cérebro. E essas emoções? Como é que tá essa modulação do vago? Como é que tá o vago? Como é que tá essa pista? Essa pista está funcionando bem? Né? E uma das coisas que acontece é que o esfíncter interno e externo do ânus, um a gente manda e o outro é o cérebro que manda. Então, o que você manda, você consegue resolver. Mas o de baixo, que é o mais externo, que o cérebro manda, se você estiver nervoso, você não relaxa. Exatamente. E aí tem uma coisa que chama anismo, né? Que aí fica contraindo embaixo e você não consegue relaxar. Então, a gente tem que fazer com que o que a pessoa se pense, ela consiga executar no cérebro também. É no caso das pessoas que têm problemas de constipação, né? Que aí tem uma dificuldade justamente pelo hábito e pela disciplina que ela não tem ali de sempre estar no banheiro no mesmo horário, né? E o tipo de alimentação que ela tem costume de comer com muito carboidrato. Normalmente é isso, né? Isso. A constipação, ela tem origem alimentar, como você falou, baixa ingestão de fibras, baixa ingestão de água. Tem a constipação também por motilidade, por disfunção de motilidade, que é aquele intestino que é lento, ele não consegue impulsionar mesmo as fezes. Há uma deficiência, há um problema ali. Qual é o motivo desse intestino lento? Não se tem uma resposta exata do motivo, mas as áreas ganglionares, neuronais do intestino não exercem a função de motilidade da forma correta. Eixo intestino, na gastro tradicional não entendemos muito. Na gastro integrativa, eixo intestino-cérebro. Nervo vago tem que emitir, né, tem que ajudar nessa motilidade. Então, a gente trabalha tudo isso também. Existe um aparelho hoje que a gente trabalha que chama TMS, que é o eletromagnetismo cerebral, que a gente vai agindo na área cerebral do paciente, emitindo a ansiedade, vamos emitir neurotransmissores de calma, né? E a gente fica modulando isso aí. Quando a pessoa pode realmente ter certeza que ela está com o intestino inflamado? Né? Você tem assim uma forma, né, onde o corpo ele vai estar reclamando, vai estar mostrando algumas questões para essa pessoa de dor, ou não necessariamente, eu acho que nem sempre tem dor, né? Mas assim, quando a pessoa sabe de fato que ela está com o intestino inflamado? Primeira coisa, não normalizar os sintomas. Ah, eu estou distendida, eu tenho gás. Ah, é normal. Não é normal. Ah, eu sou constipada, faço força. Não é normal. Ah, eu não vou todos os dias, fico 2, 3 dias. Não é normal. Ah, eu tenho fezes de cabritinho, de coelhinho. Sim. Não é normal. Ah, eu sinto dor abdominal. Não é normal. Ah, eu como e tudo eu fico distendida. Não é normal. E também tudo que come vai ao banheiro. Tudo que eu como, eu vou ao banheiro. Não. Então, Sim. assim, sempre... O que é normal, né? Vamos colocar. É ter um hábito de frequência de evacuação, né? De ir ao banheiro. Pelo menos diariamente é o melhor, mas até 2 dias a gente consegue considerar. Não fazer força. Ter um hábito rotineiro, como você falou, eu faço sempre pela manhã, é o ideal. Eu faço sempre, né, à noite, é o ideal. Que aí sim, essa questão do intestino-cérebro, ele já meio que tem uma... Né, o cérebro gosta de rotina, de hábitos, né? O corpo gosta de rotina, né, André? O corpo precisa de rotina. Então, quanto mais você se habitua ali naquele horário, já faz isso, e tem aquele tempo, né, que é um tempo para você, aí, de fato, é mais fácil relaxar. E aí, de fato... Você já sabe que aquele tempo é para isso. Isso. Né? Então, quando você, na verdade, organiza a sua vida, tudo na vida é organização. Então, se você organiza a sua vida, as coisas funcionam melhor e mais fácil. Então, ele já sabe, assim, o cérebro e o intestino, às 8 horas até às 10 eu funciono assim, né? E o corpo relaxa mais. Quando você sabe o que você tem para fazer no dia, você não fica mais calma do que você ficar toda hora de surpresa, parecendo uma coisa surpresa para você? Então, assim, agora eu vou fazer isso aqui de manhã, eu vou almoçar tal hora, eu vou para academia tal hora. Quando você exerce esse controle, né, da sua vida, é muito melhor. Não, e a prática de exercício também contribui muito, né? Libera serotonina, libera dopamina, melhora a motilidade. O paciente Isso, constipado precisa exatamente. fazer atividade física aeróbica. Isso que eu ia falar, principalmente aeróbico, né? Principalmente. Eu sinto realmente, assim, hoje eu diminui um pouco mais meu aeróbico, mas quando eu tinha o hábito de aeróbico, como meu sistema digestivo e também a questão de evacuar era muito melhor do que... E André, para a função digestiva, gente, a musculação é muito importante, tá? Mas também, assim, para a função digestiva, a atividade aeróbica é muito importante. Olha. E para o mental também. Sim, porque é a atividade que mais libera serotonina e dopamina, né, os hormônios de felicidade, e ajuda na motilidade intestinal. E melhora a função inflamatória. Porque a musculação, no primeiro processo dele, há uma liberação inflamatória. Sim. Para depois melhorar o processo de inflamação. Então, se for uma pessoa muito descompensada do intestino, se ela faz uma atividade física muito intensa de musculação, geralmente essa pessoa fica doente.
Você já viu casos assim? De pessoa que não tem um intestino muito legal, e aí ela começa a fazer atividade física muito intensa de musculação ou crossfit, e essa pessoa começa, pô, Natália, eu toda hora tô ficando doente, toda hora tô ficando doente. É porque esse intestino não tá aguentando, ele já tá inflamado, como você falou, e ele as toxinas estão todas ali, né? Exatamente. Então não tem como ele não o corpo tá conseguindo estar filtrar, né? Porque eu falo que o intestino é uma peneirinha. Então, se a peneira tá furada, ele não tá conseguindo mais filtrar. Então, se você fica com essa atividade física intensa, ele já tá inflamado, aquela fase 1, né, do exercício, te adoece, né? Então, você tem que, até isso, você tem que melhorar. Paciente de alta performance, precisa tratar o intestino. Os atletas acontece isso também? Muito, trato bastante. Precisa, porque a alta performance é muito processo inflamatório, entendeu? Entendo. Então, ele precisa tratar, tem que dar nutrição para esse paciente, aporte proteico de uma forma não sempre... É isso que eu ia te perguntar. Tem a ver com a questão da proteína, muito de gasto calórico? Tem. Porque aí faz com que também trave o intestino Tem ou não? de gasto calórico e, assim, a ingestão de proteína alimentar, de proteína de mastigação, que eles precisam ingerir muito, Sim. faz com que o intestino não consiga liberar a enzima suficiente. Então, esses pacientes, eles precisam, na verdade, de uma carga de proteína muito grande, eles precisam, às vezes, repor realmente uma enzima digestiva para a proteína. Enzima digestiva também a gente tem muito cuidado, porque é moda, né? Tô com a distensão abdominal, enzima digestiva. Eu ia falar agora sobre isso. É muito complicado isso. Na verdade, existe... Quando é necessário, então? É isso, né? Existe um exame que chama coprológico funcional, que a gente entende a sua função digestiva. O que a Andréa está digerindo mal e o que a Andréa não está digerindo. A Andréa está digerindo mal vegetais, é proteína, é carboidrato. A Andréa mastigou mal. Nesse exame eu consigo ver até se você come correndo. Que tem isso também, né? O problema maior tá exatamente na correria das pessoas não pararem para dar valor aos seus momentos de comida. De comida, né? Engole. Não come, engole, né? Não mastiga, então tem que mascar bem os alimentos, né? E eu brinco assim, o estômago não tem dente, né? Exatamente. Então o que ele vai receber ali? O estômago não tem dente, ele não dá conta. Já era para estar processado ali, já chegar meio que pronto, não chega, né? E aí, como o estômago não tem dente, ele não consegue processar. Chega pro vai intestino... criando os bolos, seria isso? Isso aí chama bolo fecal, exatamente. Aí o estômago não consegue digerir. Chega pro intestino, ele também não consegue, porque ele não tem essa função. Aí fica parado, comida parada em cima da mesa, acontece o quê? Apodrece. Certeza. Então apodrece. E endurece. Exatamente. Então, endurece e apodrece dentro do seu intestino. E aí, desbiose, constipação. Gente, você me lembrou uma coisa super engraçada agora que eu assisti há pouco tempo, né? Acho que foi no Instagram e tal. Preta Gil com Ivete, um programa, Gil. Gente, um programa desse de bate-papo. Eu amei. Ivete, super feliz, né? Assim, falando do cocô, né? Tipo, olha, eu Preta, postei. Venha ver o meu cocô, tipo, orgulhosa. Eu disse, gente, eu queria ter orgulho, assim, do meu cocô. Aí Preta Gil falando sobre isso, né? Que de fato ela foi ver. Então, assim, realmente, né? A gente precisa ter orgulho, né? Não só orgulho, como olhar. Porque tem paciente que eu falo assim, como tá? Não, tem que olhar pra ver exatamente como é que tá, é? pra poder buscar o não profissional, né? Pra curar. Tem muco. O que é muco, doutora? Tem secreção. Ai, nunca olhei. Quando tem secreção, é normal? Não, aí é processo inflamatório. Aí já tá muito ressecado, né? Muito bolo fecal. Ou tá com processo inflamatório. Polite, pode acontecer também? Vale a pena. A gente pede um exame que chama calprotectina fecal para a gente avaliar. Esse exame ele diz se seu intestino realmente está inflamado ou não. Aí a gente pede a calprotectina fecal para avaliar. Se der alta, geralmente eu peço uma colonoscopia para dar uma avaliada. Mas o maior vilão, realmente, do intestino inflamado é o trigo? Porque teve uma época que se bateu muito sobre isso, né? Inclusive tem até um livro, né? Barriga de Trigo. Sim, Barriga de Trigo. Eu até comecei a ler, nem terminei esse livro. E eu vejo que algumas pessoas... tem umas que tem realmente, né? A questão da... Como é que chama? Da sensibilidade, mas outras pessoas não têm, mas também. Né? Tem essa questão de não conseguir ir no banheiro com facilidade, justamente por isso. O que hoje eu prego? Você é um ser único, individualizado. Você é Andréa, eu sou Natália Carvalho, que eu sou única. Então eu tenho que olhar você. Hoje não tem por que eu tratar todo mundo como todo mundo. Não existe alimento vilão. Existe alimento vilão para Andréa. E existe alimento vilão para Natália, tá? Então, vamos parar de colocar vilão para comida de todo mundo, né? O trigo hoje tá legal, Natália? Tá bom? Não, né, gente? Assim, o pão do supermercado, do pacote, não tá legal. Mas um pão italiano... química também que existe mas um pão ali, italiano, né? De um restaurante bom, de uma farinha bem feita, uma vez ou outra você adquirir... Eu não gosto dessa proibição exacerbada e desse modismo, tá?
Não sou disso. Agora, uma pessoa celíaca, não. Mas uma pessoa que não tem nenhuma intolerância, não tem nenhuma sensibilidade e não é celíaco, eu não vejo por que pegar um glúten de qualidade e se alimentar de vez em quando, tá? Agora, sim, existe um teste hoje que chama teste A200, que a gente vê quais os alimentos que são bons para a Andréa. Agora, eu vi uma vez, existe até um livro que chama A Dieta do Tipo Sanguíneo. Eu até já li. Bem legal também. E tem a ver realmente o tipo sanguíneo com essa questão alimentar, de alimentos que combinam com aquele tipo sanguíneo? Ou não? Isso é um mito? Isso é uma linha, né, da linha integrativa. Uma possibilidade. É um tipo da dieta integrativa. Eu acho legal, minha opinião, Sim. eu acho legal. Eu acho que tem a ver. Geralmente, paciente, vamos dizer, A positivo, que come muita carne, ele fica distendido. Entendeu? Mas não existe realmente, se você falar assim, Natália, como médica, né, falando aqui, existe uma comprovação científica de que o A... Não existe. E que a melhor coisa é o quê? É você pedir um teste A200 para ver se eu realmente tenho intolerância à carne. Ou até um coprológico funcional, realmente, eu também já consigo ver. Como é que a Natália está digerindo essa carne? Como é que estão as fibras musculares? Ela está digerindo bem, não está digerindo? Entendeu? Interessante. Não, o meu, porque assim, eu sou O né? O positivo. O positivo é ótimo. É ótimo, é pra comer carne. Mas aí que tá, eu não sou muito fã de carne. E eu tenho essa deficiência. Então, o que acontece? Quando eu como carne, como eu fico muito tempo sem comer, eu tenho essa má digestão. Exato, mas é Quer pelo dizer, tempo. é pra ser, né, bom, porque raízes, carne, tudo que é muito da terra, né, natural, é bom pro O. Exatamente. Eu acho legal, mas eu gosto, sabe do quê? Assim, de mesclar. Sabe? Eu gosto de mesclar. O que você come e se sente mal, eu acho que você tem que sentir seu corpo. Hoje em dia eu falo muito pro paciente. Se você come carne e não se sente bem, cara, você se conhece mais. Seu corpo é seu. Entende? Então, vamos avaliar, vamos Não, e às pedir... vezes é porque o corpo não está acostumado, né? O metabolismo talvez ele tenha um outro ritmo, será isso? Isso, e também por você ter parado, né? Então, a enzima digestiva Como parou muito de ser pouco, na fabricada, verdade, muito né? pouco. Quando você não usa, você não produz. E a carne, ela demora mais tempo, né? Muito. O que mais demora a digestão é a carne vermelha, a carne né? e o leite. A carne e o leite também? O leite é um dos alimentos também que mais... Bacana. E o leite, realmente, a questão da sinusite que você trouxe, né? Sim. A gente que tem, assim... a Bahia é úmida, né? De certa forma, Salvador, né? Então, existe casos de pessoas com sinusite. Sim, isso já é confirmado, tá? Isso já aqui é já confirmado, não... né? Leite realmente aumenta... Ele é mucolítico, né? Sim, ele ajuda muito na produção. aumenta muito o problema de muco. Entendi. E também aumenta muito citocinas inflamatórias. Então, aumenta a inflamação do seu corpo. Então, pacientes com rinite, com sinusite, realmente deve parar a ingestão de leite e derivados. Porque não é só leite de vaca. Eu não tomo leite de vaca, mas como queijo. Mas como iogurte, sim. né? Então, assim, não, a gente tem que realmente, esses pacientes devem parar de usar realmente o leite nesse momento e tratar a parte dos gouts intestinais, né? Melhorar a parte da imunidade intestinal, que isso também é muito importante. Claro, e falando sobre isso, é tanto a questão da lactose quanto a questão também do trigo, que as pessoas, né, têm essa intolerância. Isso é uma coisa mais de agora, doutora? Ou sempre existiu? Você acha que tem aumentado os casos? Eu acho que hoje tem um modismo, tá? Eu acho porque, assim, quando você suspende o leite e o trigo, realmente você vê que melhora muito o processo digestivo. Porque o leite e o trigo são alimentos que precisam de um processo digestivo maior. Então, pela moda, por ajudar a emagrecer, realmente ajuda, há uma restrição desses alimentos. Agora, para o leite, sempre existiu, né, o leite ser mucolítico, o leite ser alergênico, porque um bebezinho que tem a PLV, que tem alergia a leite, ou um bebê que sempre fica doente, ou sempre fica com alergias, a gente sempre suspendeu, né? E se você fizer teste, vai dar positivo. Esse paciente vai estar com IgE alto, que é um marcador de alergia alta, vai ter eosinofilia no exame, vão ter questões no exame que já vão mostrar. E se você suspende o leite desse paciente, só o leite, você já vê uma melhora considerável. Claro. Entendeu? Não, eu digo porque teve um aumento, né? A gente vê pelos hábitos alimentares das pessoas, né? Um aumento muito grande de carboidrato na questão do seu dia a dia, né? Então, as pessoas estão comendo mais fast food, né? Comem muito mais produtos mais industrializados. Então, acho que essa tendência de aumento, talvez, de consumo também acomete mais pessoas por isso? Tem esse aumento por esse motivo? Esse mundo de hoje da rapidez, eu falo da que está agilidade, destruindo né? a Rápido. gente, né? Porque, primeiro, não é só o alimento rico em carboidrato, mas é que tipo de alimento é esse? O que está usando? Conservante? Corante, exatamente, né? Contaminação com agrotóxico, que coisas é essas que vocês estão ingerindo, né? Você não sabe. Então, isso as pessoas estão ficando muito doentes, porque às vezes é melhor você
esperar se alimentar em casa ou fazer do que você pegar qualquer coisa dessa na rua. Não, né? e é muito engraçado, porque acontece sempre do dia seguinte, né? É o que você comeu ontem que vai fazer o efeito, né? Isso. Vai realmente trazer aquele mal-estar de alimentação. No caso da cerveja, as pessoas que gostam de cerveja e estão com o intestino inflamatório, né, inflamado, né? Aí realmente só piora essa situação, A né? cerveja, ela fermenta bastante, né? Então, a cerveja, para a pessoa que já está com o intestino inflamado, que já está com a digestão ruim, não é muito boa. Sim. Existem aquelas cervejas que são melhores, como as verdes, né? Sim. Essas cervejas verdes, e existe também uma cerveja sem trigo no mercado, né? Sem glúten. Hoje já tem, né? Já tem, várias isso. possibilidades. Ajuda nesse processo digestivo. Mas a cerveja é um pão líquido. Então, assim, acaba que tem essa sensação de estufamento e também de saciedade. E a cerveja também pede alimentos gordurosos, né? Você não toma cerveja comendo brócolis. Né? Verdade. Vem uma fritura, não né? é. Aí eu quero cerveja com cenourinha. Não, é uma cerveja com fritura, né? Sempre vem Então, acompanhada, né? É. Agora, em relação aos probióticos, né? Que tá super agora na moda. E adianta você realmente buscar... Porque, assim, às vezes a gente busca como solução, eu já fui para médicos para estar me indicando para usar, mas se o intestino está inflamado, ajuda isso? Será que eu não teria que primeiro cuidar desse intestino para depois estar indo buscar esse recurso? André, essa pergunta é maravilhosa. Eu amo falar disso, porque assim, eu vou colocar para vocês entenderem, esse intestino é uma empresa. Então, tem a área da sua empresa que está em deficiência. A sua recepção da sua clínica não está funcionando muito bem, né? Os funcionários estão desorganizados, né? Não está ajustada ali. Adianta eu contratar 5 funcionários e colocar junto dos desajustados? O que é que vai acontecer com os 5 mais os desajustados? Vão se desajustar, né? Exatamente. E aí o ambiente ele influencia, né? O meio, e aí não vai ficar 2 desajustados, vão ficar 7 desajustados no mesmo lugar. Exatamente. Então é isso que acontece. Exatamente isso. Então, se você está com um problema no intestino, aquela área ele não está legal. Então, aqueles funcionários não estão trabalhando bem. Se você joga 5 bilhões de funcionários e coloca ali, esses 5 bilhões, no início, eles vão tentar trabalhar. Né? Eles vão ali batalhar, então você sente uma melhora. Mas depois, esses 5 bilhões vão ser contaminados pelos desajustados, porque é o lugar que está desajustado. Acaba ganhando muito mais do que o que está entrando, do que os né? que entraram. Entendi. E aí eles, não vai ficar mais só os desajustados, vão ficar bilhões de desajustados. E aí, geralmente, os sintomas pioram. E uma outra coisa, André, que é muito importante dizer, é que assim, Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei, Akkermans, gente, isso é um sobrenome, é como se fosse Carvalho. Tem quantos carvalhos? Sim, isso é verdade. Tem milhões de carvalhos. Então, assim, os lactobacilos, existe um nome, existe o lactobacilo Natália Lemos Carvalho Albuquerque única, né? Então, o lactobacilo é lactobacilo lactis LDMP 278531. Para cada caso, então, existe uma necessidade? Cada caso existe um número específico. Então, não é assim tudo para todo mundo, entende? Claro, Isso é um livro gigantesco que a gente tem que olhar qual o lactobacilo específico para cada caso, entende? Então, não é só bilhão. E outra coisa, sempre use pouco. Porque se você está colocando 5 bilhões, 10 bilhões, você está colocando num ambiente que você não sabe como ele está. Então, você está colocando muita gente nova para trabalhar num lugar desajustado. Exatamente. Então, qual a função deles? A função dele é ir realizar o serviço daquele lugar. Vou dar um exemplo. Eu tô com alergia... Como se ele estivesse preparando o terreno para poder fazer o trabalho que tem que ser feito. Quem prepara o terreno são os nutracêuticos e as medicações que vão agir no ambiente que está doente. Aí é o correto. Na verdade, quando a gente joga os probióticos, é como se a gente estivesse jogando os funcionários para trabalhar ali. Exercer aquela função mas que está desajustada. Ajudar a trabalhar, entendi. Só que está desajustada, entende? Certo. Então, hoje, as pessoas colocam 10 bilhões, 5 bilhões. Não, gente. E outra coisa, eu estou interferindo na sua microbiota. Sim. Eu estou interferindo na sua empresa. Dela produzir, seria isso? Dela produzir e de causar mais desbiose. Porque eu vou dar um exemplo. Se eu começo a contratar muita gente só para a área da recepção, concorda que vai bagunçar a empresa? Com certeza. Então, assim, essa empresa precisa ter um equilíbrio. São quantos para recepção? São quantos para o marketing? São quantos para você distribuir de uma forma igual, cada um na sua... Porque uma recepção não precisa de 10 pessoas. Uma recepção precisa de 2. Então, quando você coloca 10 bilhões na recepção, você está desajustando o lugar ali. Então, você não tem que ter muito, você tem que ter o ideal.
Claro. Então, é isso que as pessoas precisam entender também. Então, o probiótico não é quantidade, é o ideal para aquele lugar. E hoje, muito legal, a gente tem o estudo do microbioma intestinal, que é o estudo assim, qual é a base da empresa de Andréa? A Andréa tem o que de base de empresa? Essa área de Andréa aqui está precisando de quê para ajustar especificamente? Então, hoje eu já consigo trabalhar individualizado com você, sabendo exatamente o que você precisa naquela área que você está com problema, Seria entendeu? microbiota intestinal? Microbioma. Microbioma. A gente entende o seu caráter genético intestinal. Eu vou entender como foi sua infância, o que você fez, qual foi a base de formação da sua empresa, entendeu? Lógico. É uma empresa que tem tendência à falência, que eu preciso ajudar, Sim. ou é uma empresa que tem uma base firme, que eu só preciso de um ajuste aqui e ali, entende? Então, eu já consigo entender a base da sua empresa, se a sua empresa tem futuro, ou se a sua empresa vai precisar sempre de ajuda, Não, né? e lembrar que essa empresa que a gente está falando é nossa vida, gente, é nosso corpo. Então, é super sério, de fato, a gente olhar para isso, porque a maioria das pessoas não falam sobre isso, não cuidam do intestino, né? E acaba não se olhando, de fato. Será que eu tenho um problema de intestino? Tá com a barriga estufada, mas não liga. Isso. Ah, não, né? Tá com aqueles dias sem ir no banheiro e também não liga. E aí vai levando, quando você vê, você não tá nutrido, né? E você perde também, né, nutrientes, né? Isso. Porque seu corpo tá intoxicado, você não vai. O nutriente que entra não vai fazer o efeito que deveria. Aí você não tem vitalidade, não tem uma pele, né, brilhante, firme. E aí vai começando a fazer o terror em todo o corpo da gente. E aí vem as doenças, né? Exatamente. Até que ponto, assim, a gente pode chamar a atenção para as pessoas como uma urgência para olhar para o intestino? Quais doenças, de fato, são perigosas, assim como o câncer, tá? Para não chegar a esse ponto, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ter essa saúde no intestino muito melhor, ele funcionando muito melhor? Vamos lá. Doença de gravidade, realmente, câncer. O que o câncer causa, primeiramente? Quando você olhar um exame que vê uma anemia, esse exame, para mim, já me dá um alerta. Tá? Porque o intestino, ele faz pequenos sangramentos que a gente chama de sangramentos ocultos, e que muitas vezes não são vistas. Mas que sai junto com as fezes, mas que às vezes você não vê. Ah, entendi. Tá misturada ali e você não vê. Então, um dos exames que a gente pede é o sangue oculto nas fezes. Então, anemia, sangue oculto positivo, um alerta, preciso pedir colonoscopia para esse paciente. E isso é um exame de rotina, tá, gente? Sangue oculto nas fezes e hemograma é exame de rotina. Então, a gente precisa... Isso me gera um alerta. Outra coisa, um paciente que tinha um hábito fecal de ser, como você falou, constipado e ficou com diarreia, do nada. Isso também me gera um alerta. Um paciente que tinha umas fezes normal e ficou afilada. Isso também me gera um alerta. Isso do câncer, tá? Outra coisa que chama atenção, que a gente também precisa... Mas pode ocorrer dor também, doutora? Ocorre dor, mas não é tão comum, sabia? Não é tão comum? Não é tão comum. O mais comum... Ele é mais silencioso, né? Ele é bem silencioso. O mais comum é esse sangue oculto. Acha que é hemorroida. Não, porque eu tenho hemorroida. Ter hemorroida não exclui nada, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Minha última paciente, eu tenho hemorroida. Eu fiz o colon no câncer. E é possível esse tratamento, assim, a gente viu o caso da Preta Gil, né? E alguns casos também. É possível tratar, curar? André, o câncer de intestino é um dos cânceres mais curáveis no mundo. Ah, então, se for para escolher um lugar no corpo para ter câncer, escolha o intestino. Primeiro, que ele é gigantesco. Você tem metros e metros para serem ressecados. Então, se você tira grandes pedaços deles, não faz tanta diferença assim. Já outras áreas do corpo vai fazer diferença. Já compromete mais. Então, o intestino também, ele tem pouca chance de metástase. E a metástase para o intestino, o mais comum é fígado, que hoje a gente tem uma medicina muito evoluída para tratamento de metástase hepática. Então, são cânceres que deixam você com vida, mesmo você tendo câncer incurável, você consegue ter uma vida longa com qualidade de vida, entendeu? E uma outra doença que você falou em relação de gravidade é as doenças inflamatórias intestinais, que é o maio roxo, né, que a gente está até agora, que são doenças que causam muco nas fezes, que é essa secreção parecendo um catarrinho nas fezes. Pode causar sangramento ou não, dá dor para evacuar, tá? Sangramento vivo. É uma doença isso? É uma doença. Faz lesões no intestino, faz feridas no intestino, úlceras, feridas no intestino. É uma doença causada também por autoimunidade, né? A gente desencadeia
E a gente não sabe por quê. Geralmente são pessoas de gatilhos emocionais, tem histórias de vida, né? Pesadas. São pessoas também que já tinham alterações intestinais que foi deixando de lado, né? Que não foram tratando, né? Então, essa doença também é uma doença que merece um alerta. Né? Só que todas as doenças que afetam o seu intestino, eu acho que merece alerta. Porque o seu intestino é um órgão de absorção dos nutrientes. Então, como você falou, meu cabelo está caindo, a minha pele não está legal. Eu vou passar o creme está fora, mas você está absorvendo a vitamina? Exatamente. Então, quem vai melhorar a sua pele é você de dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. Não é a pele. Não adianta você investir tanto em creme, tanto em estética, se você por dentro não está absorvendo. Porque você não vai conseguir largar esse creme nunca mais. Entendeu? Com certeza. Então, você tem que ver como está meu ferro, como está minha vitamina D, como está meu complexo B, como estão as minhas vitaminas. Eu estou absorvendo bem esse nutriente, meu intestino está legal. É daí que você absorve meu nutriente. E seu cabelo vai ficar lindo, né? E sua pele vai ficar linda. E você vai ter energia. Porque se você não está absorvendo os nutrientes, como é que você vai ter energia? Claro. Né? E as pessoas que buscam... né, os amiguinhos, né? Tipo, para ajudar nessa constipação. Isso acaba afetando realmente, assim, com longo prazo, ou até mesmo vindo um caso de câncer, de tanto tomar esses remédios laxantes e todos que existem aí? Sim. Porque tem laxante aí que é dado... as mulheres têm a que mais tem problema, né, de constipação, né? É muito comum pelas alterações hormonais, né? Isso. Inclusive, eu até quero saber em relação à menopausa. Acaba tendo também essa influência? Causa muita constipação na mulher. Muito comum. Toda mulher vai ter um dia na vida constipação. Tá? Principalmente na menopausa. Né? Quando você falou dos usos dos laxativos, isso é muito importante. Porque, inclusive, hoje as pessoas usam laxativo para emagrecer, né? Nossa, é mesmo? Usam já tomam tanta coisa para emagrecer. Usam laxativo para emagrecer. Ai, eu soube que até Tadala estão usando para emagrecer, gente. Não, a Tadala é para libido, para dar mas energia. Dizem que também para emagrecer. Eu vi hoje. Eu digo, gente, o povo tá demais. Usa a Tadala fila, mas não olha a sua parte hormonal, hormonal, né? Mas é muito engraçado, porque assim, é nessa, né, eu acho que é bacana a gente cuidar. Eu sempre falo de cuidar do corpo, né? Sim. Você, né, realmente cuidar da sua alimentação. A gente tem que querer emagrecer, estar bem, tá bem com a balança, mas, gente, a gente tem que estar bem com a gente. Né? E tem que ter limites, né? Não dá para pegar e tomar tudo que dizem né, que pode tomar e que emagrece. É por isso que o corpo adoece, né? Exatamente. É por isso que acontece, assim, tantas consequências depois de pessoas que chegam aí a, sei lá, situações tão ruins, né? De questão de saúde, quando vai ver, olha só a dinâmica dos hábitos novos que colocou, né? É porque foi buscar outros remédios que não tem nada a ver com isso. Mas sabe o que é, André? É a coisa do mundo moderno. Querem buscar sempre o mais rápido. E o mais rápido, fácil. Exatamente. E o mais fácil. E não é fácil. Né? Eu falo para meus pacientes, não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar o dia inteiro, né? Ter filho e ir 8 horas da noite para academia. Não Mas é quem disse que a vida seria fácil? Exatamente. Não é o processo, na verdade. Eu brinco assim, eu não tenho, se você falar assim, você tem prazer de ir para academia, né? Eu brinco com meus pacientes, eu não tenho prazer. Não tenho. Eu vou igual um remédio. Sabe quando você fala assim? Faz parte. Eu faço como se fosse um remédio. Eu tenho prazer. Você vai ou pela dor ou pelo amor. Eu vou assim, eu gosto de ir para minha yoga, eu gosto de ir para minha bar. Eu gosto de fazer algumas atividades. Mas dizer que eu tenho prazer de não, do mas mesmo você jeito, reconhece a importância do mesmo jeito que eu engulo o meu remédio da tireoide de manhã, eu vou pra academia. Então, assim, não, eu tenho que esperar o prazer. Eu tenho que esperar a hora que eu quero. Não vai ter, cara. Entendeu? Tem você que ir. Trouxe uma coisa. Quem tem problemas de tireoide pode ter problemas de intestino também? Muito comum. Né? Muito comum, né? Muito comum. Hipertireoidismo, diarreia. Né? Hipertireoidismo causa diarreia, hipotireoidismo causa constipação. Olha. E o hipotireoidismo causa edema, os pacientes ficam inchadas, né? Muito comum o hipotireoidismo Hashimoto nas mulheres, né? E o Hashimoto nas mulheres, que também é uma doença autoimune, geralmente essas mulheres têm síndrome do intestino irritável. Nossa. É muito todas as doenças autoimunes, elas podem ser interligadas, né? Sim, endometriose com síndrome do intestino irritável, Hashimoto com síndrome do intestino irritável. Então, e muito comum em mulheres. Olha só. Eu ouvi falar que existe também, além dos probióticos, pré-bióticos, é isso? Isso. Fala Os pré-bióticos são qual a função? Ótimo essa pergunta. Os pré-bióticos, eles são a comida boa que o lactobacilo precisa. Sim. Tá? Então, hoje, são as fibras, né? São as fibras solúveis, são as fibras insolúveis, são as frutas, são as verduras, é a quantidade de água que você coloca no alimento. E existem beber também... água também deve ser importante, é muito importante, né? Porque
O alimento é como se fosse uma massa de cimento. Você consegue fazer uma massa de cimento para casa só com pó? Não, então a gente precisa da água, né? Hidratar um pouco, não tem como. Então a gente precisa, né? É igual argila. A gente precisa, né, colocar água ali para funcionar. Né? Bacana. Agora sim, doutora, vamos dar a solução para esse povo, gente. Vamos cuidar. Qual é, né? Como a gente pode, dentro de casa, nossa dinâmica, nosso dia a dia, como é que as pessoas podem trazer essa vida saudável com o intestino, realmente cuidar do intestino de uma forma mais saudável? Que é que uma rotina assim, que não seja, né, tão sacrificante, que seja básica, que as pessoas já comecem a fazer, que são importantes. Porque eu acho que deve ter aí vários tipos, né? A mais complicada, a mais básica. Vamos falar pelo menos a mais básica, para as pessoas começarem a ter esse hábito. Eu gosto sempre de individualizar o de cada doença. Precisa de cada coisa. Mas vamos colocar assim o que é bom para todo mundo. Mais geral, né? Água é bom para todo mundo. Fibra é boa para todo mundo. Muita água. Psyllium é muito legal. Tá? Glucomannan é uma alga japonesa que é legal. Onde encontra? Nessas lojas de suplementação natural. Mas ela é para constipação, é isso? Ela ajuda Não, na constipação não. Ela ajuda na saciedade, ela ajuda na microbiota. Ela é um pré-biótico legal. Ótimo. Tá? Tem a goma cássia, tem o FOS que ajuda na constipação, tem a inulina que também ajuda nesse processo de constipação. Todos esses são fibrazinhas que você acha nesses lugares para ir misturando. Psyllium é muito bom, né? Psyllium é muito bom. Mas é um hábito, por exemplo, pode ser tomado todos os dias? Eu não gosto de nada todos os dias. Porque senão... Eu gosto assim, uma vez por semana. Mas ele não faz aquele papel de tirar o trabalho do intestino funcionar por ele mesmo? Não, ele entra no intestino e age como fosse um puxador de água. Ele torna o meio hipertônico. Entendi. Tá? Na química. Mas tem que beber muita água depois de consumido, né? Toda fibra, se você não bebe muita água, você acaba constipando. Vai ser o contrário, né? Você vai trazer problema. Aí você faz mais areia. Entendi. Né? Então, assim, eu gosto muito dessas fibras. Existem nutracêuticos que eu trabalho, né? Como eu faço gastrointegrativa, que são muito legais. Butirato, gente. Butirato é a comida boa do intestino. Né? TCM, que é o óleo caprílico, TCM, que é uma suplementação que a gente acha aí também, é muito legal. Como usa? O TCM ele é como se fosse uma creatina, André, que você coloca, você pode colocar, misturar no café. Vamos dizer, eu tomo TCM com café de manhã. Sim. Tá? O TCM é muito legal. Mas ele ajuda o quê? Qual é a função? Desinflamar? Desinflamar. Fazer o quê? Desinflamar. Muito bom. Melhora muito o processo inflamatório. Chá o TCM. também é bom, que tem chá da folha. Santa, chá da folha. Espera Santa é maravilhoso para refluxo. Eu adoro. Isso. Muito bom para refluxo. Isso. Aloe vera. Aloe vera também. Maravilhoso para refluxo também, tá? Gengibre. Ótimo. Muito bom. Eu pensei que o gengibre irritasse um pouco, mas não é o caso. Não, você dá ele uma ajuda raladinha, no metabolismo. Eu gosto muito com água também. E ajuda muito também na função intestinal. Melhora refluxo, melhora náusea, melhora vômito. Ótimo. É muito, muito bom também. Deixa eu pensar mais em alguma assim. Fibras também, nas frutas, próprias frutas, As próprias frutas. Então, preferências de comer as frutas, né? Do que o HMB, suco, né? que é o hidroximetilbutirato, é a melhor comida para o seu intestino, é o butirato. Sim. Hoje é o melhor. Que a gente consegue também como suplemento. E de alimentação, assim? Aquele arroz, feijão básico? Gente, eu gosto muito de fato, o arroz integral é melhor do que o branco? Ou eu não? gosto muito da dieta mediterrânea. Sim. Eu acho que é uma dieta anti-inflamatória muito boa. O arroz, né, o que está acontecendo com o arroz hoje em dia é a contaminação muito com arsênio, né? Então, eu gosto muito de arroz basmati, o arroz vermelho, o arroz negro. São arroz que evitam, que não tem tanta contaminação. Acha em supermercados normais. E ele tem mais fibra também, né? Muito mais fibra e muito mais nutriente, muito mais minerais, né? Então, esse arroz é bem legal. O peixe, né? Os peixes também são muito legais. O óleo em geral, o óleo ômega, né, gente? Meu Deus, não falei do ômega. Exatamente, ômega 3 e DHA, meu importantíssimo. Deus, né? O ômega 3 e o DHA também, anti-inflamatórios maravilhosos, né? Que a gente usa desde bebezinho. Né? A gente tem que usar desde bebezinho. Gosto de uma alimentação assim, que seja variada na semana. Coloca um dia de carne, um dia de frango, um dia de carne de porco, peixe outro dia, arroz, feijão também. A gente pode colocar um feijão azuki, um feijão negro, um feijão, variar no feijão. Sempre deixar de molho, pelo amor de Deus, 48 horas. Olha, pelo amor de Deus. Isso é mito ou realmente é verdade, né? Tem Aquela que deixar bolha o feijão toda de que estava na água vai para dentro
dentro de você. Pelo amor de Deus, né? Quanto tempo tem que ser? 48 horas. 48 horas? 48 é mesmo? horas. Eu não deixo 48 mas, horas. por favor, deixe. É mesmo? E tirando aquele gás, tirando aquela aguinha e lavando, Até tá? aproveitando que a gente trouxe isso, e a questão dos gases, né? Tem pessoas que têm problemas de gases. Eu tô te falando que eu tenho, particularmente, uma pessoa, né, ligada a mim que tem problemas de gases, mas não deu problema de lactose. E realmente são, assim, gases bem complicados. É atleta? Não, é criança. Pronto, é criança? É. Pronto, a gente tem... Isso é desbiose. É tá? mesmo? É, desbiose. É muita fermentação. Tá fermentando demais. As bactérias não estão conseguindo degradar Mas sempre vai ao aquele banheiro. alimento. Mas não está conseguindo degradar o alimento da forma correta. Tá jogando gases que não são, ainda mais se o cheiro não tiver bom. Exatamente. Tá? Então a gente tem que entender. Ele come muito carboidrato? Sim. Então, o carboidrato a gente chama Seria dieta... falta de proteína e muito carboidrato? Muito carboidrato. A gente chama de dieta food maps, né? Low food maps, com baixa Sim. fermentação. Ele fermenta demais, ele está comendo muito carboidrato, está fermentando demais, e aí os lactobacilos não estão dando conta de digerir o tanto de carboidrato que ele está digerindo. Então, nesse caso, principalmente criança, eu nunca entro com enzima digestiva, porque ele tem um intestino novo, lindo. Exatamente. Eu não tenho que fazer a função Estimular, do intestino. né? Eu tenho que regular a parte Sim. intestinal dele, entender essa parte dos carboidratos dele com a nutricionista, por que ele está comendo tanto carboidrato, regular, né, o quanto de carboidrato, quanto de proteína, o quanto de gordura ele precisa comer e ajudar. E às vezes vale a pena a gente entrar com um lactobacilozinho para ajudar. Porque se ele não tiver tanto problema, tiver uma base de empresa, né, de intestinal boa, a gente pode ajudar, entrar com os probióticos para ajudar. Agora, e as pessoas que têm um estômago alto, problemas de gases já é identificado, mas não tem, não consegue, não consegue saltar tanto, só quando vai ao banheiro. Isso também é um sinal? A distensão do estômago geralmente é relacionada à hipocloridria, significa baixa acidez estomacal. O alimento chega e não está sendo digerido lá dentro. Entendi. Como não está digerindo, o alimento parado apodrece, fermenta dentro daquele estômago. Isso. A válvula do esôfago, entre o estômago e o esôfago, é bem fechadinha, ele não consegue fazer eructação, né, que é o arroto, jogar por cima, acaba passando por baixo. E aí entendeu? acontece também os problemas gástricos também, intestinais? Isso, aí começam os problemas gástricos, porque a comida parada acaba causando aí gastrite. Acidez, né? Muita acidez, né? Nem sempre a gastrite é causada por acidez, Ah, sabia? é mesmo? A gastrite também pode ser causada por hipocloridria, que é isso, que é pela baixa de acidez. Toda pessoa que fica distendida demais é por baixa acidez. Nossa. Então, se ela come e fica distendida, é por baixa de acidez. Agora, a acidez geralmente causa refluxo, né? O ácido sobe, e aí dá aquele sintoma de queimação, de azia, pode dar até dor precordial, parecendo que está infartando, esse também é refluxo. Pode dar tosse, às vezes, quando Sim. dorme. A tosse né? é porque, né, fica ali o refluxo ácido sobe, vindo, né, na garganta. O ácido sobe, queima Sim. um pouco a garganta e inclusive fica causando até a inflamação de garganta, né, pode ocorrer, né, doutora? Exatamente isso que eu ia te falar. Um dos nossos amigos são os otorrinos, né, que mandam Isso. bastante paciente pra gente, porque acaba causando infecção de garganta e Eles vão repetição. tratar, na verdade, a questão da garganta, mas é um problema do gastro, né? A causa é o refluxo. É o refluxo. A garganta foi uma consequência, entendeu? Então, aí a gente tem que tratar o refluxo para melhorar a garganta do paciente. Rinite também. Às vezes sobe até aqui a base do nariz, queima um pouco, fica fazendo rinite de repetição. Então, às vezes, a rinite, a tosse seca, é tudo causado por refluxo. Interessante. Bem, é bacana esse papo, viu? Realmente a gente precisa estar muito alerta com o nosso intestino. E assim, o que mais assim as pessoas buscam na sua clínica? Quais são os, né, vamos dizer assim, os mais a maior procura quando as pessoas vão buscar, né, o seu tratamento? Qual a maior procura assim a maior queixa, vamos dizer assim, das pessoas? A maior queixa geralmente é diarreia crônica que não melhora durante anos e Sim, anos tomando que um monte não de necessariamente medicação. tem a ver com lactose, né? Não, necessariamente não. Constipação também é muito comum, mas uma coisa muito interessante que a gente não falou é enxaqueca. Ah, sim, também tem a ver, é? Tem. Muitas pessoas hoje me procuram por enxaqueca. A enxaqueca, hoje, ela pode ser causada por alterações intestinais, por liberação de histamina. Então, aquele paciente que tem crise de enxaqueca depois de tomar um vinho tinto, ou Sim. comer chocolate, ou
ou ficar sem dormir, né? Ah, quando eu fico sem dormir, eu fico com enxaqueca. Isso também é muito causado também pela liberação de histamina das fezes, né? Pelo intestino, pela parte intestinal. Então, isso também a gente trata bastante lá na clínica. Então, a questão do vinho também pode ser isso? O vinho, libera histamina. Aquela pessoa que toma Mas vinho... só o vinho tinto ou qualquer mais vinho? Mais comum tinto. Café também. Café também, né? Café, vinho tinto, chocolate. E outra coisa são as doenças mentais também, né? Ansiedade, depressão também está relacionada, né, à parte intestinal. Sim. Então, a gente também sempre... Imagino que uma pessoa realmente com depressão deve ter o intestino super preso, né? Exatamente. Porque não consegue. Porque o humor, se a gente está falando de serotonina, né? É o humor da felicidade. Como é que ela... Se ela está triste, né? Então, realmente Andréa, tem problema. Exatamente isso. Os depressivos geralmente são constipados. É isso mesmo. Né? E não tem felicidade, porque não libera serotonina. Exatamente. E olha o que tem de gente aí triste que eu vejo, infeliz, rabugenta, falando, reclamando. Isso também tem a ver, doutora? E toma o remédio. Então todo mundo aí com o intestino preso. Os depressivos, né? Vamos tratar essa parte intestinal. Porque senão você sempre vai ficar dependendo da medicação. Porque quem libera serotonina tudo é o intestino. Quem libera dopamina é o intestino. Nossa, que interessante. É isso. Agora, a questão também do emagrecimento, muitas pessoas que querem emagrecer, se elas não cuidam do intestino, né, da forma correta, elas também têm dificuldade de perder peso, né? Com certeza, gente. Até porque hoje a gente está pegando muito obeso e desnutrido, né? Ah, sim. E isso que é o caso, e também das pessoas que fazem bariátrica, né? Muito. Eu acho que deve ter aí um grande problema com essa questão do intestino, né? Eu até comecei fazendo cirurgia bariátrica, né? Eu operava muito a bariátrica. E aí comecei a ver os pacientes engordando, ficando desnutrido, e eu comecei a estudar essa parte de nutrologia para ajudar os pacientes nesse sentido. Então, os pacientes reengordam tudo de novo, sem 1 grau de nutrição. Então, o que faz com que a gente não reengorde? Massa muscular. Né? Então, a gente precisa hoje ter... A nossa massa muscular é a nossa moeda de troca. E para a gente ter massa muscular, a gente precisa ter nutriente. Saber conseguir absorver os nossos nutrientes de uma forma boa. Então, a gente precisa absorver a proteína, a gente precisa absorver o carboidrato de liberação rápida. Então, se a gente não absorve, o seu intestino não funciona bem, você não absorve bem, você não consegue ganhar musculatura, né? Então, a gente precisa, hoje, nos pacientes obesos, melhorar muito o intestino, melhorar a compulsão. A compulsão também está ligada à parte intestinal. O IGLP-1, o Ozempic, o seu Ozempic natural vai ser o intestino. Nossa. Então, o seu intestino é seu Ozempic natural. Quem libera IGLP-1 é o intestino. Então, se você não trata o seu intestino, o Ozempic não funciona. Né? Até aproveitando que você trouxe esse assunto das canetas, e aí, as canetas, de fato, elas ajudam também nessa questão do intestino ou elas travam o intestino? O caso do Mounjaro, né, que está chegando aí. Trava muito o intestino, tá? Eu acho que, às vezes, a caneta é importante, sim. Um paciente que precisa perder 40... Mas por que 40... trava, doutora? Tem uma explicação? Porque essas canetas têm, sim. Essa caneta, eles fazem um processo que chama gastroparesia. Paresia do sistema gastrointestinal. Parar o sistema gastrointestinal. Quando eu paro o estômago, concorda que dá saciedade? Sim. Concorda que eu vou ficar sempre cheia? Então, todo paciente que usa o Mounjaro ou qualquer uma dessas canetas, ele fica com o sistema gastrointestinal parado. Para ele sempre ficar cheio, entupido, passando mal, não conseguindo se alimentar da próxima vez. Então, é como se ele come de manhã, de noite, ele, meu Deus, eu ainda estou com aquele café da manhã ainda aqui. É realmente isso. Então, o intestino fica parado, o estômago fica parado. Só que concorda que se você não tratar o seu intestino, essa comida parada que está no intestino vai apodrecer, vai inflamar, vai gerar edema e esse paciente não vai emagrecer? Então, não é só a caneta, não é só parar, não é só a saciedade. É melhorar o processo inflamatório, é fazer esse intestino funcionar junto com a caneta. Né? Talvez a dosagem aí, né? Tá equilibrando dosagem junto com a nutrição, né? Para não ter esse... A nutrição é muito importante. Mas independente da dosagem, o objetivo da caneta é gastroparesia. É fazer isso. Né? Tanto que paciente que usa essas canetas para operar, a gente tem que esperar 20 dias, né? Para operar o paciente. É sempre estômago cheio. Considera-se sempre de estômago cheio. Então, a gente não é só a caneta. A gente tem que tratar seu intestino, tem que fazer ele funcionar. Você tem que melhorar o processo inflamatório, tem que melhorar a nutrição, tem que entender exercício físico, tem que melhorar a compulsão, tem que tratar o mental com a compulsão que a gente trata com a homeopatia, trata com TMS lá na clínica, né? Tudo isso a gente olha o paciente como um todo. O paciente obeso, ele não é obeso só porque ele come. Isso é você simplificar demais a vida do paciente. E o paciente tem uma história.
Então, assim, eu tive a história de um paciente que ele ama... Ele vai rir da minha cara aqui, né? Ele ama bis. Ele é louco por bis. Aí eu falava assim, cara, por que você ama bis, né? Um choque. Ele, Natália, porque eu vi o meu vizinho comendo bis na infância, eu não podia comer. Então, assim, concorda que tem um trauma ali, tem uma história, tem uma compulsão relacionada à parte emocional. Tem uma falta. Tem uma falta. Que dá para você, né, olhar para trás e entender. Aí adianta você tirar isso dele. Tem um emocional ali dele ligado, né? Então a gente tem que tratar. Isso aqui é um exemplo, assim, de que a gente tem que entender a história do paciente. O paciente não é obeso por acaso, né? Não dá para simplificar a obesidade. Não dá para simplificar. A obesidade é uma doença crônica que a gente hoje pensa se tem cura. Só para você ter noção. Então, a gente tem que acompanhar sempre. É um acompanhamento. A cada 2 anos, o seu corpo vai tentar voltar com o peso anterior, porque ele não entende que você perdeu esse tanto de peso, porque para o corpo é como se você estivesse ficando em inanição. Meu Deus, ela tinha esse peso. Agora, ele não entende como nutrição, ele entende como caloria, como perda. Então, ele olha para aquela perda de peso e não vê saúde. O corpo quer defender, na verdade, o cérebro, né? Ele quer sempre que você mantenha-se, esteja bem. E vai brigar com o cara. E vai brigar, exatamente. Vai brigar. Então, por isso que, às vezes, a caneta não é tão ruim assim. Porque uma pessoa que precisa perder 40 quilos e ficar 2 anos com o mesmo peso, precisa de ajuda, entende? Mas, assim, não é só a caneta. Claro. Não é só a caneta. Como você falou. Tem que ter um acompanhamento, e precisa tem que de ter energia. nutrição. Um cara pesado, a gente, às vezes, fica sem energia para conseguir fazer uma atividade física. Imagina um cara pesado, uma pessoa pesada, com dor, né? Então, assim, tem que melhorar a dor desse paciente, tem que melhorar a energia dele, né? Tem que fazer com que ele consiga exercer e não frustrar mais a cabeça dele, porque tem muitos pacientes também que são frustrados já. Claro. Né? Em caso dos homens, acontecem muito esses problemas intestinais ou mais nas mulheres? Os homens, quando acontece, por incrível que pareça, é pior para tratar. É? A mulher, ela é mais cuidadosa, né? Mas tem um caso específico, assim, mais uma tendência? Homem, ele tem mais diarreia do que constipação. Mais diarreia, exatamente. Isso. O homem tem mais diarreia. Por quê? Primeiro porque o homem, a parte alimentar, geralmente ele gosta de leite, ele quer o queijo. Eu sou intolerante à lactose. E acho que come mais gordura come também, muito, né? A quantidade de alimentação também é maior. Gosta mais de gordura. Bebida alcoólica, geralmente o homem tem uma tendência a ingerir mais bebida alcoólica que a mulher, né? Então, isso tudo influencia ele a inflamar mais o processo intestinal e a piorar o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, chama leaky gut, né? Que é a quebra daquela barreira, daquela barreira que a gente conversou. Então, o homem ele tem uma tendência mais a leaky gut e a hiperpermeabilidade. Então, ele tem tendência mais a diarreia do que a mulher. A mulher já tem uma tendência mais à constipação, até pelo ciclo menstrual, pela essa parte hormonal, né? A menopausa, que você falou que todas nós vamos passar, né? Toda mulher vai passar por a gestação, né, gente? A gestação também tem muita tendência à constipação. Isso mesmo. Gestação, né? Também é um período bem delicado, né? De constipação, né? Que a mulher geralmente fica com hemorroida, com tudo, né? Entendi. Agora, e em questão da tendência das pessoas a quererem comer doce? Isso, assim, não sei se tem a ver ou não com a questão do intestino, ou... Eu sei que é um hábito ruim, que atrapalha, né, o funcionamento do intestino. Mas geralmente, você acha que o desejo maior também tem a ver com essa inflamação? Tem, sim. Geralmente, quem tem desejo de doce são pacientes constipados. São pacientes que precisam de serotonina, são pacientes depressivos. Sim. Então, os pacientes constipados... Não tem nutrição, né? E aquelas pessoas que não têm alegria. Sim. Então, a pessoa que não tem alegria e não tem energia... O cérebro fala, eu quero energia e rápida. Qual é a energia rápida? Ele não diz qual é a energia, ele quer energia. Eu quero energia rápida. Então, energia rápida, carboidrato e doce, carboidrato e doce. E aí ele joga no seu cérebro. Toda vez que você tá triste, você quer comer o quê? Um brócolis? Você quer um docinho, né? É verdade. Eu quero um doce. Mulher, então, né? Eu sempre perguntei isso, gente, por que a gente tem essa necessidade? Principalmente naquela época, né? Do ciclo, né? Que a gente fica mais sensível, que quer comer um docinho. Então, a coisa da tristeza, né? Tá ligado ao docinho. Porque quem fica triste quer buscar o doce. O doce é a alegria, né? É a dopamina, é a serotonina. Quem tem problemas de TPM, você acha também? Muito. Tem pacientes que chama disforia, né? E isso é uma doença mesmo. Pacientes em período pré-menstrual faz disforia e ela come tudo que ela não comeu durante a vida toda. Eu tenho um paciente que é regrada, tipo, certinha. Mas ela fala, Natália, dá 7 dias antes do período menstrual, acabou minha vida. Eu como tudo, eu como doce. Ela ansiedade, um excesso, né? É o excesso hormonal. Hormonal que tá ali a alteração hormonal que faz com que ela tenha essa compulsão. E geralmente essa pessoa fica mais constipada nesse
nesse período, né? Então, tudo isso é constipada. Tá triste, gente. Já virou uma bomba. Então, tem que tratar a parte mental. Ai, verdade. Né? Não tem jeito. Não tem isso. jeito. Eu até falei sobre cabelo também no último podcast. E você disse também que tem a ver, né, essa questão do intestino inflamado. Porque o nosso intestino, principalmente o estômago, é que absorve a parte do nosso complexo B, B12, biotina. Sim. Toda vez que a gente faz suplemento para cabelo, tem biotina, né? Só que se você ingere a biotina, o Exinutri, né, que é o silício. Silício, né? isso. O silício, né? Tudo isso que a gente usa para o cabelo, se seu estômago não tiver uma hiperacidez, não tiver uma acidez boa e seu intestino não estiver funcionando, seu silício está enriquecendo suas fezes. Então, você está gastando dinheiro à toa. Então, seu estômago e seu intestino precisa estar bom para o complexo B ser absorvido. Seu fator intrínseco, a acidez gástrica. Senão, o cocô fica rico e você não fica pobre de nutriente, né? Fica pobre de nutriente. Bacana, então é isso, gente. Quer ficar bonito, quer ficar magro, magra, quer ficar principalmente saudável e com disposição, tem que cuidar da saúde do intestino. E melhora o mental também. Melhorar o mental, né? Melhorar que é muito importante pra gente, né? Quanto mais a gente tem esse equilíbrio, né? Porque a vida é em equilíbrio realmente. Exatamente. Emocional, né? A questão do mental, mas também, né? A questão do intestino, da saúde do corpo, a gente fica bem. Né? E não tem coisa melhor que você ficar bem. Você produz mais, você fica mais feliz, né? Tudo acontece de uma forma mais dinâmica, mais gostosa. É como se, assim, a gente descobrisse o prazer na vida. E é gostoso a gente ter prazer para comer também, né? Sim. Mas aí com mais coerência, né? Não comer de qualquer coisa. Por isso que o radicalismo não é legal. Né? Existe o prazer do comer. Não e tem. É bom, né? É bom. Não Só que tem que escolher o quê, né? Porque tudo dá prazer, né? O doce dá prazer, a fritura dá prazer. Eu brinco assim com os meus pacientes. É a rotina, gente. Rotina, tente manter a sua rotina. Bons hábitos, né? Quando a gente aprende a ter bons hábitos. Quando você faz uma escorregada de vez em quando, mas você mantém os seus bons hábitos, você sabe o que é bom pra você, né? Você mantém a sua rotina de atividade física, você mantém o seu mental bom, você trabalha o seu mental. Não é escorregada aqui e ali que vai fazer com que você destrua tudo, sabe? Outra coisa, assim, é que hoje existem alimentações, doces funcionais e doces saudáveis com certeza, muito legais. Com proteína, né? Com cacau, 70%, é ótimo. Eu não acho hoje, sinceramente, Pasta que tem grande necessidade de você se expor ao leite condensado, porque o doce hoje ele é zero nutriente. A única coisa que é zero nutriente é doce. Então eu brinco assim, cara, coma até o pão, tem um pouco de nutriente. Mas o doce é inaceitável. É zero, não traz nada de benefício para você. Então, assim, buscar um doce funcional de biomassa de banana. Biomassa de banana é outro nutriente maravilhoso. Muito bom. Né? Um prebiótico maravilhoso. Então, biomassa de banana com chocolate. Banana verde, biomassa de banana verde. Né? Um chocolate 70%, 80% é de ótima qualidade, também, não tem problema nenhum. Agora, realmente, doce de leite condensado, eu acho... Agora, doutora, fala um pouco como te encontram, né? Você atende aonde? Para as pessoas que, com certeza, muita gente vai querer cuidar agora da saúde do intestino, né? Então, gente, eu atendo no Instituto Saúde, Corpo e Mente. Tá? Sou diretora da clínica, tenho um prazer imenso de trabalhar lá. A gente trabalha exatamente o que a Andréa falou. A gente trabalha a saúde da mente, gastrointestinal e do seu corpo como inteiro. A gente tem a visão lá, que chama visão neurogastrobalance, que é a visão mental, gastro e balanceada, com a parte de nutrição, tudo. A gente tem uma rede de atendimentos, tá, com psicoterapeutas. A gente tem o TMS, que é um aparelho que ajuda nessa regulação do eixo intestino-cérebro, tá? A gente tem nutricionistas especializadas em cada área, para a parte infantil, né, para a parte dos adultos. Então, a gente tem tudo lá na clínica para te receber, toda a equipe lá prontinha. A gente também está com um novo projeto agora com a ginecologista e a pediatra, que é o Ventre Sagrado. Eu passei por um processo de dificuldade de gestação, né? Tenho endometriose, meus pacientes sabem, né? Então, eu tive uma vida muito ruim no passado, porque eu era cirurgiã, então eu não cuidava de mim. Então, eu estou cuidando de mim, sou a Natália hoje há 20 anos, tem 20 anos mais ou menos que eu estou fazendo isso, mas eu não era isso. Então, meu corpo sentiu aquele passado meu, então eu tive uma dificuldade para engravidar. E hoje a gente está ajudando essas mulheres com o protocolo do Ventre Sagrado, com a ginecologista, a gente faz toda a nutrição dessa mulher, eu vejo a microbiota dela, né? Evito que essa criança nasça hoje com problemas como autismo, né? Neuroatipias, a gente evita, a gente não é Deus para evitar nada, mas a gente previne, né?
E a melhor palavra é essa, a palavra é essa, é prevenção, prevenção. né? E quando você está bem nutrido, você está bem, né, de nutriente, de intestino, de mental, tá bem para receber essa criança, gerando emoções boas para essa criança. Isso que é importantíssimo, né? Desde o ventre, mandar emoção boa. Mandar emoções boas. Que a criança sente tudo, né? Mandar calma, mandar paz, falar que ela vai ser muito bem-vinda nesse mundo, né? E gerando vitaminas, tudo isso, a gente só vai ter ganho na pediatria. E quando a criança é acompanhada por essa pediatra, é muito mais fácil para ela, né? Com certeza. Porque essa mãe já foi nutrida, essa criança já foi nutrida, já foi acompanhada. Então, a gente tem esse protocolo lá também, lá na Clínica do Ventre Sagrado, por causa de mim, porque eu sofri. Então, eu falei, gente, eu queria tanto que alguém pudesse fazer isso por mim, eu não tive, né? Então, a gente olha sempre isso, e eu acho que vida equilíbrio é isso, né? Equilíbrio, vida equilíbrio é isso, né? O que é vida equilíbrio para você? O que é vida? Vida equilíbrio para mim é isso. Eu acho que é equilibrar saúde, o corpo, a mente. A gente tá em equilíbrio com a gente, tá feliz com a gente mesmo, tá feliz com as nossas emoções, tá feliz com o nosso corpo, parar de olhar para os outros. Eu não quero ser como ela, ou como essa outra pessoa. Eu quero estar feliz com a Natália que eu tô olhando no espelho, né? Porque a Natália nunca vai ser Gisele Bündchen. Queria mais, tudo bem. Eu não nasci alta, esguia. Então, aceitar a gente como a gente é e ser feliz. Esse é o segredo, aceitação. Aceitação e ser feliz, né? Eu acho que essa é a vida equilíbrio. Pois é, gente, é isso aí. Né? Muito legal, muito astral você. Bacana essa conversa, assim, foi muito rica. Tá? Obrigada. Assim, eu gosto muito de trazer esses assuntos sobre saúde integral, na verdade, né? Porque o nosso corpo, ele precisa. Então, se a gente quer ser saudável, quer ter uma vida equilíbrio, tudo depende de onde? Do nós, como ser humano, né? Com mente boa, corpo bom, físico bom funcionando, que aí o resto a gente administra, né, gente? A gente vai ter o melhor trabalho, a gente vai se desempenhar, vai ter alta performance, a gente vai cuidar melhor do nosso filho, vai ter um relacionamento melhor, que tudo começa pela gente, né? E nutrir, né, o nosso interno, cuidar da nossa casa interna primeiro, realmente é o segredo. Aí depois tudo acontece. Exatamente. Então eu quero te agradecer por esse bate-papo tão maravilhoso, adorei. Tá? Convidar aí, futuramente a gente está aqui de novo falando aí mais assuntos. Hoje eu quis realmente focar em intestino, porque faltava isso aqui nesse programa. E você que está em casa, gente. Natália, quero te agradecer, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E você que está em casa, espero que você tenha gostado desse programa. Claro que é muito importante, se você gostou, deixar o seu like. Também compartilhar com outras pessoas. A gente está falando de saúde, de qualidade de vida, de ativar outras vidas. Então aqui, o momento desse podcast vai ter uma hora que talvez vá conectar com alguém que está precisando ouvir o que foi dito aqui. Porque falamos sobre tanta coisa, né? Não foi só sobre inflamação de intestino, mas sim sobre saúde, de uma forma geral. Então, deixa o seu like, se inscreva e também assista os outros programas, hein? Fico por aqui, Andréa Cunha, um grande beijo e até o próximo programa. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.